Bem, hoje nós vamos concluir a mensagem com o título Uma Viagem Sobrenatural. Essa mensagem nós já tivemos a parte 1 e a parte 2. Se você não assistiu ao vivo ou depois essas mensagens, eu aconselho que você faça isso, porque lá nós temos bastante informações, várias informações a respeito dessa batalha espiritual, né, entre as forças do bem e do mal, entre Jesus e Satanás, várias revelações a respeito desse mundo sobrenatural, né, que nós não vemos. E, e hoje nós vamos concluir, então, essa mensagem, tá? Não vai ser uma mensagem demorada, tá? Vai ser curta, e depois nós vamos concluir assistindo um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo que vai fechar, então, a mensagem, tá bom? Então, pegue sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns versinhos aí durante a mensagem e nós vamos começar agora fazendo a nossa oração, né? Pedir as bênçãos de Deus sobre o estudo que vamos fazer aqui. Então, convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, nessa sala virtual e juntos podermos estudar e aprender da Tua palavra. Eu te agradeço pelo privilégio de poder transmitir essa mensagem aos nossos amigos que estão acompanhando e te agradecer por eles dedicarem tempo para ouvir da Tua palavra, por demonstrarem esse interesse de aprender mais da Bíblia, dessa luta espiritual que todos nós estamos envolvidos, que nós possamos aqui conhecer mais enganos do inimigo, para que estejamos preparados para resistir a esses enganos e não venhamos cair nas suas ciladas. Nós pedimos a tua bênção sobre o estudo da tua palavra, pedimos que o teu Espírito esteja com cada um de nós, iluminando nossa mente, nos dando entendimento sobre tudo que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Só um minuto, meus amigos. Muito bem, meus amigos, então eu vou compartilhar aqui o slide. É o mesmo slide que nós utilizamos na parte 2. Eu vou fazer uma rápida recapitulação, só mostrar aquilo que foi falado na parte 2, não vou repetir porque está disponível lá. E aí nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, como eu já expliquei das outras vezes, essa mensagem faz parte de um projeto do meu quarteto, né, que é o Quarteto ID, que é um ministério de música da minha igreja, é o projeto Fim de Semana com o Quarteto ID. E o título da mensagem é Uma Viagem Sobrenatural, que eu já expliquei na parte 1, que é baseado no livro de um nome quase esse, né? Quase esse nome aí. O título do livro é Viagem ao Sobrenatural. Então, eu estou apresentando para vocês desde a parte 1 trechos desse livro, né? Esse livro foi escrito por Roger Morneau. Hoje ele não está vivo, já faleceu, mas ele foi um ex-satanista que se converteu ao cristianismo, tá? E hoje vocês vão descobrir a qual igreja o Roger Morneau ele pertenceu, né? Quando ele saiu do satanismo, ele se uniu a uma igreja, você vai saber que igreja é essa. Tá certo? E aí nós estamos apresentando as principais partes desse livro.
O livro tem muito mais coisas e eu sugiro que você leia todo o livro. Eu mesmo já li 2 vezes e meia, mais ou menos. A terceira vez eu não completei, mas é uma bênção, é muito bom. Então, nós estamos continuando o testemunho do Roger Morneau. Nós começamos essa aqui é a parte 2, né? Nós falamos isso na parte 2. Nós começamos falando que uma das estratégias de Satanás é utilizar desse slogan aí, ó, siga o seu coração, né? Satanás, ele viu que a melhor maneira de controlar a vida das pessoas seria por meio desse slogan aí, né? Que, em outras palavras, o que os Satanás e os seus demônios, né, os espíritos fariam? Eles estimulariam as pessoas a dar mais atenção aos seus sentimentos do que a palavra de Jesus, né, do que a palavra de Deus e também a palavra dos seus profetas. E aí Satanás vem se utilizando disso desde então. E aí nós vimos 2 exemplos bíblicos, né? Um foi Salomão. Nós vimos que Satanás levou Salomão a sentir orgulho de si mesmo e também ele se sentiu fortemente pressionado a fazer aliança com outras nações e essas alianças foram por meio de casamentos. Salomão casou com princesas de outras nações e essas e foram várias, né? Salomão teve 1.000 mulheres e essas princesas levaram Salomão à idolatria, assim como elas eram idólatras, né? Elas vinham pertenciam a nações pagãs que adoravam vários deuses e Salomão foi estimulado a fazer o mesmo, tá certo? E por pouco não se perdeu, né? Graças a Deus ele se arrependeu e voltou já na sua velhice, né? Antes de morrer. O outro que também caiu nesse engano de Satanás foi Saul. Também Saul foi levado pelos espíritos a ouvir os seus sentimentos em vez de ouvir a palavra de Deus. E aí você vê na história de Saul, várias vezes quando ele tinha que decidir entre fazer a vontade de Deus, que ele conhecia, tá? Ele sabia o que Deus tinha pedido, ou fazer a vontade dele, o que que Saul escolheu? Todas as vezes você vê na Bíblia que ele escolheu fazer a sua própria vontade. Ou seja, ele escolheu seguir seus sentimentos, em vez de seguir a palavra de Deus que ele conhecia, certo? E qual foi o resultado? Saul morreu perdido eternamente, né? Muito bem. Então, Satanás ele se utiliza disso, né? Os seres humanos já têm a tendência de dar ouvidos aos seus sentimentos, então ele se aproveita disso. Enquanto Deus ele não pode mentir nem induzir os sentimentos das pessoas, ele só pode contar, né, com a decisão de cada pessoa, né? Cada pessoa precisa confiar em Deus, né? Ter fé em Deus, por saber que Ele sempre fala a verdade. Esse aqui foi um exemplo, né, de uma música cantada em um filme da Disney que eu comentei que se utiliza muito, né, desse slogan aí, siga o seu coração. E o nome da música é exatamente esse. E aí nós analisamos a letra dessa música aqui. Nós vimos também os 3 planos de Satanás para o tempo do fim, lembrando que o tempo do fim, para quem está acompanhando o estudo de Daniel e Apocalipse, sabe que o tempo do fim iniciou em 1798, né, quando terminou aqueles 1.260 anos de supremacia papal. E aí Satanás elaborou planos para o tempo do fim, esse plano foi dividido em 3 partes. A primeira parte era fazer com que as pessoas acreditassem que Satanás e seus anjos não existem. A segunda parte Satanás iria paganizar o Ocidente, né? Levar o mundo ocidental ao paganismo por meio da hipnose, né? Por meio da falsa doutrina da imortalidade da alma, que é largamente aceita na grande maioria, até mesmo das igrejas evangélicas, né? E assim, por meio do misticismo, né? E assim, Satanás tinha a intenção de descristianizar o mundo ocidental.
ou paganizar, né? E a terceira parte seria destruir a Bíblia sem destruí-la literalmente, e isso ele faria por meio da teoria da evolução. E aí nós falamos a respeito da teoria da evolução, né? Que Satanás foi o próprio tutor de Charles Darwin na montagem dali dos princípios dessa teoria. Nós vimos como as pessoas que ensinam a evolução são especiais para Satanás, que ele concede uma unção, vamos dizer assim, né? Como diz aí no livro, uma unção especial, onde demônios acompanham essas pessoas, né? Para você ver o quanto é importante para Satanás a disseminação dessa mentira que é o evolucionismo, tá? E aí nós vimos que o evolucionismo é considerado um pecado contra o Espírito Santo, né? A crença no evolucionismo, porque a pessoa está está blasfemando o Espírito Santo, chamando ele de mentiroso, né? E essa é uma das formas de blasfemar contra o Espírito Santo, que Deus disse que era o único, que Jesus falou, desculpa, que é o único pecado sem perdão. Nós vemos como Stonehenge foi construída, né? Isso é revelado no livro, ninguém sabe disso, os cientistas não sabem explicar como foi construída. Pedras que pesam mais de 20 toneladas, como foram carregadas de tão longe e como foram montadas. Mas o livro revela que foi feito por meio do poder dos espíritos, por meio da levitação, tá certo? E aí nós paramos ali. E nós vamos continuar a partir dessa parte aqui. Nós vamos ver agora, meus amigos, os três grupos de demônios que existem. Assim como Deus tem a divindade, né? É uma trindade, né? É um Deus triuno, né? São três pessoas que formam uma única divindade, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás também tem a sua trindade satânica, tá? Então, essa trindade satânica está na hierarquia deles, né? Eles estão abaixo de Satanás, e abaixo dessa trindade satânica estão os conselheiros chefes, que nós falamos várias vezes aqui nessa mensagem, as outras partes, certo? E cada demônio desses, que faz parte dessa trindade satânica, ele cuida de um desses grupos, de um desses três grupos, tá? Que vocês vão conhecer agora. Então, acompanhe aí comigo a leitura. O sumo sacerdote satanista, né, deixou bem claro que os espíritos das hostes de Satanás são bem organizados e ele lhes confia tarefas de acordo com as habilidades inerentes de cada um. O sacerdote afirmou que os anjos caídos são divididos em três grupos distintos, tá? Três grupos distintos. Nós vamos ver agora que grupo. O primeiro grupo, meus amigos, é o grupo dos espíritos amigos, tá? Ele definiu os espíritos amigos como possuidores de grande intelecto que têm a habilidade de personificar os mortos. Na realidade, eles têm imenso prazer de aparecer como supostos espíritos de entes queridos falecidos. Sua especialidade é trabalhar no mundo religioso. Eles perpetuam os antigos erros que têm funcionado tão bem para Satanás através dos séculos e estão sempre dispostos a introduzir novos erros à medida que se tornem necessários. Então, os espíritos amigos, meus amigos, é o grupo de demônios que é responsável por trabalhar no mundo religioso. Eles são responsáveis por criar e perpetuar mentiras, né? Falsas doutrinas. A primeira, né, e principal mentira é a mentira da imortalidade da alma, ou seja, que o homem não morre. Quando o homem morre, ele não morre, né? Sai um espírito, sai uma alma, ou qualquer outra coisa nesse sentido, que ele reencarna e tudo mais. Então,
esses espíritos amigos, eles têm a habilidade de personificar os mortos, ou seja, eles conseguem aparecer como pessoas que já morreram, eles conseguem falar igualzinho a essas pessoas, tá? E assim eles conseguem fazer com que essa mentira continue sendo acreditada, né, e passe de geração a geração, tá? Então, essa você já deve ter ouvido, né, histórias de pessoas, a gente chama espíritos, né? Espíritos de pessoas que apareceram, visagem, qualquer sinônimo desse. Essas aparições, meus amigos, elas não são mentirosas, elas são verdadeiras. Mas você tem que saber quem que está por trás delas. Assim também as aparições de OVNIs, né, que vão ter um papel fundamental agora no fim dos tempos, né, nos planos de Satanás, antes de Jesus voltar. Essas aparições também não são falsas, são verdadeiras, mas você tem que saber quem que está por trás delas, né? E quem está por trás são os demônios, tá? E claro que eles têm um propósito nisso. Então, esses espíritos amigos, eles estão sempre introduzindo novos erros à medida que se tornem necessários, diz aí, tá certo? Então, esse é o primeiro grupo de demônios. O segundo grupo são os espíritos guerreiros. Já os espíritos guerreiros, segundo eles, se concentram em semear a discórdia nas famílias e desentendimentos entre os amigos, parentes e vizinhos. Tais espíritos adoram criar atrito entre as raças e os diferentes segmentos da sociedade. E aqueles que têm a melhor folha de serviços em provocar a separação entre as pessoas, enchendo-as de ódio, Satanás delega a tarefa de provocar guerras abertas entre as nações. Então, o segundo grupo são os espíritos guerreiros, meus amigos. Eles são responsáveis por semear a discórdia nas famílias, entre os amigos, parentes, vizinhos, certo? E aqueles que fazem um bom trabalho, eles são promovidos por Satanás e agora eles passam a provocar guerras entre os países, né? Eu vou contar duas histórias para vocês que tem a ver com isso daqui. E aí, depois que eu contar essa história, depois de você descobrir isso, quando acontecer uma situação idêntica, você vai lembrar e você vai fazer o mesmo que eu fiz, tá? Eu tinha acabado de ler esse livro e eu estava na casa de uns amigos, ou era Natal, era Ano Novo, não lembro, e nós fomos ali, eu fui ali, né, passei um tempinho ali, e quando eu estava ali, a gente estava na frente da casa, rapidamente aconteceu um desentendimento ali que foi crescendo, né, e se tornou bem sério. Um rapaz chegou e parou o seu carro na frente de uma casa. Essa casa, ela, né, na parte próxima da rua não tinha nada, era só barro, e mais atrás tinha uma elevação e a casa ficava no alto, né? E esse rapaz parou o seu carro ali na rua e saiu do carro. Quando ele estava saindo, a dona da casa saiu e começou a falar vários palavrões ali para ele, começou a xingar o rapaz, falando que ele não deveria ter parado o carro ali, que era para ele tirar e tudo mais. Esse rapaz não reagiu, né, não revidou, ele entrou no carro e colocou o carro mais para frente, mas mesmo assim a mulher não contente, ela continuou batendo boca com o rapaz. E aí teve uma hora que eu vi o marido dela saindo da casa segurando um terçado na mão. E ele desceu correndo, ou seja, ele não ia fazer carinho no rapaz, né? Ele ia para matar o rapaz, né? Do nada, assim, rápido, naquela mesma hora eu lembrei desse trecho do livro e aí eu
fui para dentro do quarto, eu nem fiquei lá, eu entrei para casa e fui para dentro do quarto deles, e aí eu comecei a orar. E aí, nessa oração, eu pedi para Deus repreender os espíritos guerreiros que estavam fazendo aquela situação ali, que estavam causando aquela desavença ali, naquele momento. E passei ali alguns minutos orando e não sabia o que estava acontecendo lá fora. Eu não vi o que aconteceu, não sei o que aconteceu depois. Mas quando eu terminei, eu voltei, né? Graças a Deus tudo estava tranquilo e nada tinha acontecido. Mas naquela hora que eu vi o senhor lá descendo com o terçado na mão, eu pensei, vai ter morte aqui. Satanás, ele quer tirar a vida de alguém, porque quando alguém morre, meus amigos, principalmente se essa pessoa está perdida, Satanás faz festa. Eu lembrei de um outro trecho do livro do Roger Morneau, que ele tem um segundo livro, que também é muito bom, onde ele diz que Satanás ele estava internado e tinha muitas pessoas, ele estava na UTI, né? Ele estava bem ruim e teve uma noite ali que todas as pessoas que estavam naquela UTI passaram muito mal. E aí ele pensou que Satanás queria ali tirar a vida daquelas pessoas e ele iria fazer uma festa ali. E ele era o que estava na melhor condição, ele intercedeu por essas pessoas e Deus ouviu a oração dele e ninguém morreu naquela noite. Então lembrei desse trecho também, desse outro livro do Roger Morneau. E graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. E nada aconteceu naquela noite. Muitos anos depois, eu vivi uma situação semelhante. Eu tinha ido com o quarteto para um evangelismo público da minha igreja. Esse evangelismo era numa tenda, né? Era feito numa tenda. E nós fomos cantar ali. E no final, um pouco antes de terminar, nós ouvimos uma discussão. Era uma discussão que ficava numa rua bem próxima ali da onde nós estávamos. E a gente estava se despedindo, né? Tudo mais, e eu estava entrando no carro, eu ia levar um, um amigo do quarteto na casa dele, e aí eu falei para ele, né? Olha, a gente precisa orar. Ele já sabia não lembro se eu contei na hora, eu já tinha contado anteriormente esse trecho aqui que nós estamos vendo. E eu falei, olha, os espíritos guerreiros eles estão querendo tirar uma vida ali, porque era uma discussão feia. E aí nós entramos no carro e começamos a orar. Começamos a interceder para que esses espíritos fossem repreendidos em nome de Jesus. Meus amigos, incrivelmente, quando nós terminamos a oração, aquela discussão acabou. A gente não estava tão próximo, mas a gente conseguia ouvir de longe o bate-boca, principalmente era uma pessoa que estava exaltada, muito exaltada, mas quando nós terminamos a oração, aquela discussão terminou. A pessoa que estava exaltada não ficou mais. Esses dias também, aí já é outra história. Ontem, aliás, eu estava vendo um vídeo, um testemunho de um rapaz, e ele disse que o pai dele, certa vez, tentou tirar a vida da mãe. E ele, ele era totalmente contra crentes, né? E a sua mãe era crente, né? E ele disse, olha, não dá mais, eu quero, a gente tem que acabar com isso. Ele pegou o veneno e colocou para ela tomar e para ele tomar. Aí ela disse, eu não vou tomar. Ele disse, então eu vou tomar sozinho. E aí, quando ele ia tomar o veneno, ela bateu na mão dele, o copo caiu. E aí, meus amigos, foi quando ele tentou tirar a vida dela. Os filhos já estavam deitados e se levantaram, né, com aquele barulho. E um dos filhos falou assim, eu repreendo em nome de Jesus. Acho que foi isso. E na hora, aquele homem, o marido, ele desmaiou, ele caiu no chão. Incrível, né, meus amigos? Com certeza ali
naquela fala simples dele, né, Deus atendeu o seu pedido e os espíritos guerreiros que estavam influenciando aquele homem para tirar a vida da mulher dele, né, da esposa dele, eles foram expulsos naquele momento, por isso que ele caiu. Ele estava endemoniado, né? Não, não creio que seja a possessão integral, que eu vou já falar o que é a possessão integral. Eu acredito que tenha sido a possessão parcial. Nós vamos já ver o que é isso. Vamos lá, meus amigos. Terceiro grupo agora. Os opressores são os espíritos opressores. Olha só, os opressores, continuam os sacerdotes, são um grupo peculiar, pois só encontram prazer em produzir miséria e destruição entre os seres humanos. Eles sofreram algum tipo de esgotamento mental quando o mestre e seus espíritos associados foram mal compreendidos e banidos para este planeta, jamais tendo se recuperado dessa angústia. Odeiam amargamente o Criador e acham que a única forma de se vingar dele é destruindo a vida dos que foram criados à sua imagem. Então, meus amigos, o terceiro grupo são os espíritos opressores. Esses demônios, eles só encontram prazer na miséria e destruição dos seres humanos. Por quê, meus amigos? Porque essa é a única forma que eles têm de se vingar de Deus. Esses são os demônios que mais têm raiva de Deus, que mais têm raiva de Jesus. Eles acham que eles foram injustiçados quando eles foram expulsos do céu, tá? Então, como eles não conseguem atingir a Deus diretamente, né? O único momento que eles conseguiram atingir a Deus diretamente foi quando Jesus esteve na Terra, né? Ali na cruz. Mas fora isso, eles não conseguem atingir a Deus. Então, como que eles atingem a Deus de forma indireta? Causando sofrimento em Deus ao destruir os seres humanos. Né? Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. E aí, meus amigos, esses espíritos opressores, isso é uma informação fora do livro, né? É uma informação que eu tirei, o Gabriel Valões conhece. Eu tirei do testemunho do Gabriel Estevão. Quem estava no começo, aquele rapaz que apareceu, né, abriu aí o vídeo dele, eu vou já mostrar depois mais um pedacinho. Mas o Gabriel Estevão também foi um ex-satanista, e ele diz que esses espíritos opressores, eles trabalham nos laboratórios, tá certo? Então, eles criam epidemias. E aí, muitas dessas epidemias que nós ouvimos falar, principalmente nos últimos anos, que a gente acredita que foram naturais, né, que elas vieram dos animais. Os vírus realmente estão nos animais, tá? Mas acreditava-se que eles vieram de forma natural, passaram dos animais para os seres humanos de alguma forma. Mas hoje eu sei que não, meus amigos. A maioria desses vírus, dessas epidemias que nós temos, elas foram criadas em laboratório por seres humanos, influenciados ali, guiados pelos espíritos opressores, tá? Eu creio que o HIV, por exemplo, o vírus da AIDS, foi um desses. Essas últimas epidemias, H1N1, SARS, MERS, Ebola, eu acredito que foram epidemias criadas, tá? Isso aqui é uma opinião minha, eu não estou dizendo que é verdade, mas pelo que eu já ouvi, pelas coisas que eu já li, eu cheguei a essa conclusão, tá certo? E a mais atual, né, que virou uma pandemia. O mundo nunca tinha passado por uma pandemia, meus amigos, porque pandemia é uma epidemia global. Nunca houve na história do mundo uma epidemia que tenha sido global. Teve epidemias locais, né, mas não uma epidemia global como nós estamos vivendo agora. Um vírus que se espalhou no mundo todo. Esse vírus da Covid-19, meus amigos, já se sabe que ele foi criado em laboratório, isso é interessante, né? Mas a parte mentirosa da história, porque o ser humano está sempre sendo enganado, né? A gente nunca sabe a história verdadeira, mas a parte mentirosa é quando diz que esse vírus... Primeiro disseram que ele veio do morcego, né? Que os chineses comem de tudo, né? E aí comeram morcego e veio do morcego. Já se sabe que não, que esse vírus foi
ele era trabalhado, né? O coronavírus já era trabalhado nesse laboratório de Wuhan há muito tempo. E a parte mentirosa, então, é quando diz que, na verdade, ainda não se tem um fechamento, né, da história, mas acham que foi por acaso que o vírus escapou dali do laboratório e se espalhou. Não foi por acaso, meus amigos, foi proposital. Esse vírus foi criado com esse propósito, o propósito de causar uma pandemia global. E eu creio que quem estava por trás disso é a elite globalista, a elite satanista, que trabalha para implantar a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É um governo único. Esse governo único será implantado na Terra antes de Jesus voltar, e ele vai ter um líder principal. Quem vai ser esse líder principal? Você que acompanha as profecias, você que tem acompanhado, quem é um personagem que é aceito no mundo todo como uma pessoa influente, importante, né? E que está nas profecias, entendeu? Então, quem vai ser esse governador mundial vai ser a besta que sai do mar, né? Ou seja, o papado. Então, meus amigos, essa pandemia ela foi criada pelos espíritos opressores, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Para isso, claro que eles se utilizam de seres humanos, né? Homens fizeram isso, homens maus, com certeza, né? Que vão pagar, com certeza, no juízo final. Mas essa pandemia, ela não foi por acaso, ela foi proposital e ela está cumprindo vários propósitos para essa elite satanista que trabalha para implantar essa nova ordem mundial. Tá certo, meus amigos? Agora, finalizando essa parte aqui, nós vamos ver dois slides, esse e o próximo. Você vai ver o que foi falado sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá naquela sociedade secreta em que o Roger participou, de onde ele saiu e se converteu, né? Aceitou Jesus, se tornou cristão, e aí você vai ver essas palavras que ele ouviu foi que o ajudaram ou que o influenciaram a se tornar um adventista do sétimo dia. E você vai ver o que foi falado sobre os adventistas agora. Mais uma vez, o sacerdote gabou-se de que o mestre enganou o mundo inteiro com a crença na imortalidade da alma, a despeito do esclarecimento e conhecimento científico de nossa era. Nesse momento, aconteceu algo maravilhoso que posteriormente me ajudou a aceitar a Cristo e a unir-me, eventualmente, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi uma pergunta levantada por alguém. E quanto aos adventistas, você não pode considerá-los enganados como o resto do mundo, porque eles resistem ao grande engano. Você está correto, respondeu o sacerdote. Os adventistas ainda não foram enganados. A razão pela qual eles ainda não caíram no engano é que eles não são pessoas comuns. Permitam-me explicar. O que vou dizer pode chocar algum de vocês, mas é verdade, quer queiram, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como grande entendimento espiritual. E assim, nesse sentido, eles não são pessoas comuns. Meus amigos, para quem vem acompanhando a classe bíblica, as aulas, quando nós estudamos Apocalipse 10, nós falamos sobre a Igreja Adventista. Quando nós estudamos Apocalipse 12, nós falamos sobre a Igreja Adventista. Eu fiz um sermão, né, um dos meus sermões, uma das minhas pregações foi Deus tem uma igreja verdadeira. Eu falei sobre a Igreja Adventista também. E esse aqui, para mim, é mais um texto que confirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus no tempo do fim, tá? Eu tenho enviado vídeos também lá no grupo, ainda vou enviar outros vídeos mostrando testemunhos, né? Mostrando que a Igreja Adventista é essa igreja verdadeira, tá? E isso daqui é mais uma confirmação para mim disso, tá?
Roger Morneau saiu do satanismo para a Igreja Adventista porque ele sabia, ele ouviu lá dentro, sendo falado pelo sacerdote satanista, que os adventistas não são pessoas comuns. Eles não são enganados por Satanás como o resto do mundo, tá? E qual o motivo disso? Pelo fato de os adventistas guardarem o sábado bíblico da criação, ou seja, o sétimo dia, diz aí que isso torna impossível que os espíritos os enganem. Por quê? Porque Deus dá ajuda especial a eles, dá aos adventistas grande entendimento espiritual, e é por isso que eles não são pessoas comuns. E louvado seja o Senhor por isso. Eu faço parte dessa igreja, e se alguém aqui que está me ouvindo não faz parte, eu convido você a fazer parte dessa igreja, que é a igreja de Deus na terra, é a igreja de Cristo, e convido você a se tornar uma pessoa que não é comum também, que não é enganada por Satanás, pelos demônios, tá certo? E aí, meus amigos, nós concluímos essa parte aqui, e eu vou abrir mais um slide agora. Esse slide é bem pequeno, tá? Que é o tema 3, é o tema final, que tem como título Perigo da Casa Vazia. O que isso quer dizer? Então, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Essa mensagem é curta, direta, mas muito importante, você vai entender o porquê. E depois dela nós vamos passar um vídeo que tem a ver com essa última parte aqui. Tá? 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, segundo esse verso, nós, né, o nosso corpo é santuário de Deus. Por quê? Porque é um lugar onde o Espírito de Deus deve habitar. O outro verso é 1 Coríntios 6 e o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, esse verso aqui confirma o outro que nós lemos, né? Quando diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, veja, no capítulo 3, verso 16, diz que o Espírito Santo habita em vós. Eu quero destacar essa palavra aqui, ó, habita, tá? Guarde essa palavra aí. Então, nós somos uma casa para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo deve habitar em nós, então nós podemos dizer que nós somos uma casa para o Espírito Santo, tá? Mas o que nós estamos vendo aqui é o perigo da casa vazia. Nós vamos ver agora um outro texto e você vai entender qual é esse perigo. Vai aí para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, tá? Aqui na minha Bíblia tem um título bem sugestivo, né? A estratégia de Satanás. Ok? Encontraram aí? Mateus 12, a partir do verso 43, nós vamos ler até o verso 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos analisar esses versos, meus amigos.
começando no verso 43, quando o espírito imundo sai do homem. Espírito imundo são os demônios, né? Por que que um espírito imundo sairia do homem? Se ele sai, é porque ele já estava dentro, né? Nós só saímos de algo se nós já estamos dentro daquilo, tá certo? Então, só esse verso aí já nos leva a entender que o espírito imundo pode estar dentro de nós, certo? Mas por que que o espírito imundo sairia aqui? Os demônios só podem sair se outro entrar no seu lugar. E vice-versa, né? Então, para o espírito imundo sair, meus amigos, é porque o Espírito Santo entrou. Um outro espírito, espírito com E maiúsculo, porque ele é Deus, né? Então, está falando aqui de um momento em que a pessoa se converteu, o momento que a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a habitar nela. E aí, é desse momento que Jesus está falando. Por isso que o espírito imundo sai. Então, o que que acontece? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Veja, meus amigos, dá a entender que os demônios só ficam bem, só se sentem bem, né, tranquilos, se eles estiverem habitando em alguém. Fora da pessoa, parece que eles não se sentem tão bem, né? Por algum motivo que eu não sei explicar. Mas olha só o que diz o verso 44. Olha o que o demônio fala, meus amigos. Olha só que interessante. Por isso diz: voltarei para a minha casa. Olha só como ele chama o ser humano. Olha como os demônios chamam os seres humanos. Minha casa. Os demônios nos consideram como casa deles, tá? Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E aí, diz aí, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Por que que o demônio volta e encontra a casa vazia, meus amigos? Se a casa está vazia, é porque o Espírito Santo que tinha entrado nele, e por isso o espírito imundo saiu, o Deus Espírito Santo não está mais ali. O Espírito Santo se retirou. Por que que isso acontece, meus amigos? É porque o Espírito Santo ele precisa ser recebido todos os dias, tá? Então, se a pessoa recebe o Espírito Santo hoje, mas não recebe amanhã, então a sua casa encontra-se vazia. E é, essa permanência, né, do Espírito Santo em nós, meus amigos, ela depende da nossa comunhão com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus, porque a Bíblia diz que é Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Ele é a fonte da água viva, da água da vida. Essa água da vida é o Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo, né? Então, quando nós cortamos o nosso relacionamento com Jesus, nós deixamos então de receber dele o Espírito Santo, tá certo? Então, por isso que lá em João 15 vai dizer que nós devemos permanecer em Jesus. Nós temos que permanecer ligados a Jesus, assim como o ramo está ligado à videira, para que a gente não deixe de receber o Espírito Santo. Então, se o demônio encontra a nossa casa vazia, o nosso corpo vazio, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, ele está livre para voltar. Só que ele não volta sozinho, meus amigos. Diz aí no verso 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, olha só, habitam ali, olha só a palavra, habitam ali. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo deve habitar em nós. E aqui Jesus diz que os demônios também querem habitar em nós. E aí, meus amigos, isso quer dizer que todos nós, e só terminando aqui, né, diz que o último estado da pessoa torna-se pior do que o primeiro. Você já conheceu alguém que aceitou Jesus, depois abandonou e ela ficou pior do que antes? Não é por acaso, é porque se cumpriu isso aqui, aconteceu isso aqui com ela. E aí, meus amigos, a pergunta que eu faço para você é: quem habita em você?
Não existe terreno neutro, meus amigos, nessa luta espiritual que todos nós estamos envolvidos. Todos nós somos uma casa, ou para Deus ou para os demônios. Ou nós somos casa para o Espírito Santo, ou nós somos casa para os espíritos imundos. E aí eu pergunto, quem habita em você? Ou quem você quer que habite em você? Como nós falamos aqui, isso depende de você, das suas escolhas, das minhas escolhas, de quanto tempo eu tenho dedicado para estar com Jesus, ou se eu não tenho permanecido em Jesus, então eu tenho dado a permissão de que os espíritos imundos, de que os demônios habitem em mim. E aí, meus amigos, por pior que pareça esse pensamento, mas é isso que nós estamos vendo que a Bíblia diz. Não adianta você dizer, eu não sou casa para os demônios. Você não pode dizer isso simplesmente porque você não quer. Isso vai depender de como está a sua vida com Deus, de como está o seu relacionamento com Jesus. De quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Bíblia, à oração, ao testemunho, se você tem ido à igreja, entendeu? Se você tem louvado a Deus, se você faz o seu culto familiar. É isso que vai determinar de quem você será casa, quem vai habitar em você. Eu quero terminar aqui a apresentação e, para a gente concluir essa mensagem, eu vou colocar aqui um vídeo que é uma parte só do testemunho de uma moça chamada Olímpia, tá? Esse testemunho está no YouTube, depois quando eu enviar no grupo esse sermão, eu vou enviar o testemunho dela também junto, tá? Você vai ver a parte final. Eu cortei ali a parte inicial, que ela conta toda a história dela, né? Mas ela era adventista e ela se afastou de Deus e começou a aproveitar os prazeres do mundo, e nós vamos assistir a partir daí. Preste atenção no que ela vai, a forma como Deus se utilizou para alcançar a Olímpia. Eu costumo dizer que Deus tem um método personalizado para cada pessoa, para alcançar cada pessoa, né? Então, no caso da Olímpia, foi bem diferente. Vocês vão ver que foi um negócio assim, incrível. O que Deus se utilizou para alcançar a Olímpia foi muito, muito interessante. E aí depois nós voltamos e vamos comentar aqui e concluir essa mensagem, tá bom? Bem, só mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui é o Gabriel Estevão, que eu falei, ex-satanista, fez parte da elite satanista, né? Que eu comentei, e eu aconselho você a assistir o testemunho dele. Tem vários testemunhos no YouTube. Esse aqui é o que ele mesmo conta. Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era Então uma ele vai mulher contar estéril. aí que ele, antes dele E nessa de nascer, ele foi procurar remédio, dedicado a Satanás, eles não tá? conseguiram igrejas, Satanás disse que mas queria. aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Pronto, então ele vai falar que ele foi dedicado para Satanás mesmo antes de nascer, tá? E desde pequeno ele foi acompanhado por demônios porque Satanás tinha uma obra especial para ele. Aí, se você quiser conhecer que obra é essa, você pesquisa aí no YouTube, Testemunho Gabriel Estevão, e você vai ver. Inclusive, eu já comentei que ele está lá na nossa classe bíblica, né? Se
você procurar lá nos membros, você vai ver lá um número com DDD estrangeiro e o nome dele lá. Muito bem, meus amigos. Mas não é esse vídeo que nós vamos ver, é esse aqui, ó. Muito. E a rotina lá era assim, a gente ia dormir umas 8 horas da noite, a gente ia dormir, aí quando era meia-noite acordava, aí meia-noite, 1 hora, ia pro forró, dançava até às 5 da manhã, aí depois das 5 da manhã tomava café, ia pra praia, almoçava, aí às vezes ia dormir ou então ficava tomando sol na praia, e essa era a rotina, a noite inteira acordada. E quantos dias vocês iam ficar lá? Ia ficar mais ou menos uns 20 dias lá. E assim foi a minha rotina. Passou o ano novo. Eu levei a minha irmã de 14 anos comigo. E ela ficou na mesma rotina que eu. E eu tinha assim, amigos que assim, a gente dava muita risada. Eu gostava muito de estar com essas amigas. Porque a gente ria muito, eu gostava disso. E eu lembro que uma noite a gente combinou que o Fala-Mansa ia tocar numa casa lá que chamava O Buraco do Tatu. E aí a gente já tinha combinado que nós íamos aquela noite, já estava combinado com as meninas, com a minha irmã. E essa noite eu resolvi ir nas dunas, ver a praia. Mas estava muito estranho aquela noite. Parecia que alguém estava me seguindo, estava muito esquisito aquele dia. E eu fui ver as dunas e depois voltei. Eram umas 10 da noite. Subi as dunas, desci e cheguei na aldeia ali, onde estava todo mundo. Eu ficava numa pousadinha, num quarto. E aí, quando eu entrei na aldeia, tudo mudou para mim. Foi um divisor de águas. Porque quando eu cheguei, saiu aquele clarão da lua, que a lua estava deixando clara na escuridão ali das dunas. E eu entrei, tinha os postes com as luzes e comecei a olhar o rosto das pessoas. Eu vi que aqueles jovens, eles estavam todos com demônios. Eu comecei a ver demônios. Então aparecia um jovem, outro jovem para mim, e tinha assim vários, uns tinham 5 demônios, outros tinham 10 demônios, 3 demônios atrás deles, manipulando, como se fossem marionetes. O tom de voz, a maneira que eles falavam, o que eles diziam, as risadas, os trejeitos, tudo era manipulado por estes demônios. Então quando eu enxerguei aquilo, eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito... Você conseguiu identificar que eram demônios? Porque eram anjos e, na verdade, eu via sombras bem altas. Então eu pensei, isso são demônios. E aquelas pessoas, elas eram totalmente manipuladas por aquelas sombras. Eram umas sombras que manipulavam elas. Elas estavam em volta à escuridão. Muitas sombras. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque eu pensei, eu também estou cheia de demônios. E ainda devo ter muito mais do que eles, porque eu conheço a verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a verdade e eu estou aqui. Então, Jesus já me abandonou. Então, eu pensei que Jesus, naquele momento, não queria mais. E naquela hora, aí eu ouvi o barulho do mar, eu comecei a andar sozinha e eu comecei a me lembrar das palavras da minha mãe. Quando a minha mãe falava, filha, vamos para a igreja, vamos para a escola sabatina. Eu me lembro que uma vez a minha mãe me trancou para eu não sair, eu saí. Tudo passou um filme na minha cabeça. Todas as oportunidades que eu tive de voltar para a igreja, não voltei. Todas as vezes que Deus me chamou e eu não ouvi a sua voz. E eu pensei que agora acabou para mim e Ele não me queria mais. Então, foi um desespero. As palavras não conseguem descrever o desespero que eu senti. Foi muito grande. Eu estava muito triste, desesperada. E eu fiquei tão chateada que eu não consegui encontrar a pousada que eu estava sendo hospedada. Numa aldeia de 3 ruas. Eu não conseguia achar. E vendo aqueles jovens, porque enquanto eu caminhava pelas ruas, eu me encontrava com os jovens que estavam passando por mim. E eles ali totalmente manipulados por demônios. E eu pensando, minha vida é um filme, eu pensando, nossa, agora já acabou a minha chance. Eu que sempre quis conhecer a Jesus, eu que sempre quis voltar para a igreja, que sempre pensei que Jesus ia me dar mais uma chance e agora acabou para mim. Até que eu encontrei o lugar onde eu estava hospedada, encontrei a minha irmã. Naquela noite a gente ia ver a banda tocar. E aí eu falei para minha irmã, olha, eu tô vendo demônios. E ela começou a rir, né? Porque a minha irmã também foi criada na igreja.
Aí eu falei, eu tô falando pra você, eu tô vendo nas pessoas, os demônios. Ela, ai, você tá louca. Aí ela, ai, que horas são? Ela tava dormindo, ai, vou me arrumar, que hoje eu vou pro forró. E aí eu falei, ai, vou tomar um banho. Eu fui tomar banho, eu me esfregava, sabe? Porque eu pensava que aquilo ia me limpar. Eu me sentia muito imunda, suja. Então eu me esfregava muito, assim, que eu queria sair daquela coisa que eu tava sentindo. Mas quando eu saí do banho e olhei, eu vi os demônios ajudando a minha irmã a escolher as roupas que ela ia sair naquela noite. E tinha uma cadeira, assim, do lado, tinha um sofá, a mala dela e uma cadeira, eu sentei na cadeira. E naquela noite eu decidi, hoje eu vou testar o demônio, quero ver se ele vai me manipular. Eu não vou dançar hoje, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui, ele não vai mandar em mim. E sentei e decidi que eu não ia fazer a vontade de Satanás, mesmo pensando que Jesus não me queria mais. E aí eu decidi ficar ali, parecia uma estátua, sentada assim, exatamente dessa maneira. E a minha irmã se arrumou e chegaram as meninas pra gente ir. E foi muito engraçado. Daquela maneira, aquela vozinha que elas faziam para me chamar para ir dançar, sabe? Me animando, me estimulando, persuadindo. E aí eu olhava, não eram elas. Era Satanás usando aquelas meninas para me chamar para sair. Era o diabo que estava me chamando. Não eram elas. E quando eu dizia não, eu não estava dizendo não para elas. Eu estava dizendo não para aqueles demônios. Eles estavam me chamando para ir para o forró. E eu dizia, não vou, eu não quero ir. E eu não expliquei porque elas não iam entender aquilo. Então, eu decidi não ir. E elas foram, passou, e eu fiquei sentada assim. Eu estava muito triste demais. As palavras nem saíam. Porque eu estava pensando, Jesus não gosta mais de mim. Então, elas voltaram 3 vezes para me chamar. E eu vi os demônios usando aquelas meninas 3 vezes para me chamar para ir dançar naquela noite. E eu não fui. Eu falei, não vou. Então elas foram para o forró e eu decidi que eu não ia mais. E aí então foi que chegou esse rapaz que eu namorava na época. E eu resolvi me abrir com ele. Eu precisava me abrir com alguém, contar o que estava acontecendo comigo. Então eu disse para ele que a Olímpia que ele conhecia não era eu. E eu vivi uma vida de mentira, de aparência. E que tudo que eu acreditava, eu não fazia. E o meu coração não tinha paz. Eu sentia um vazio muito grande, eu não sentia paz nunca. E qual foi a reação dele? Ele ficou perplexo. Então, porque ele não era cristão e nem católico, filho de japoneses, budistas. Ele não entendia o que eu estava dizendo, ele não conseguia compreender. Então eu disse que eu tinha princípios que a minha mãe havia me ensinado e que eu conhecia uma verdade, uma única verdade que existia no mundo, uma coisa que eu sempre quis dizer. Porque mesmo estando ali em meio a tudo aquilo, eu pensava na verdade que eu conhecia e na responsabilidade que eu tinha em dizer isso para aqueles jovens todos que estavam ali comigo. E eu fiquei falando até às 4 da manhã. E ele não entendeu nada. E eu tinha um anseio que ele pudesse me ajudar ali, que ele pudesse tirar de mim aquela dor que eu estava sentindo de pensar que Jesus não me queria mais. E quando eu falei até o final e ele não pôde me ajudar em nada, aí eu vi o meu desespero. Foi um desespero horrível, horrível. O meu pai faleceu e quando meu pai faleceu eu senti muita dor, mas não chegou perto da dor que eu senti em pensar que Jesus não me queria mais. Foi muito triste. Eu lembro que eu sentei no chão. Eu me sentei no chão e me saiu de dentro de mim um choro, um grito, um gemido de tristeza, porque naquela hora eu queria ter um folheto da igreja. Eu pensei, por que eu não tenho um folheto da igreja? Por que eu não tenho aqui a Bíblia, o inário, uma lição da escola sabatina, para eu ouvir a palavra de Deus e ter uma esperança aqui agora, porque Jesus não me quer mais. Quem vai me ajudar? Então, esse rapaz falou assim para mim, Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Aí eu falei, mas Jesus não me quer mais. Ele falou, ele vai te ajudar. Você não lembra quando você era criança? Que você era amiga dele? Ele vai ajudar você. E quando ele disse isso, apareceu um anjo de luz, com as mãos assim para cima, e tinha uma escada. No fim dessa escada, uma luz muito forte, eu não conseguia enxergar,
muitos anjos desciam e subiam essa escada e ajudavam aqueles jovens que eu vi cheios de demônios. E esse anjo disse: ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E daquele dia em diante eu decidi voltar para a igreja. Dia 20 de janeiro do ano de 2000, voltei para São Paulo, procurei a igreja adventista e pedi estudo bíblico. E no dia 30 de abril do ano de 2000 eu me batizei. E Deus, ele fez e tem feito uma obra maravilhosa em minha vida. E eu creio que ele tem muito mais a fazer. E você tem alguma mensagem para os jovens depois de toda essa experiência que você passou? Eu tenho, sim. Eu quero fazer um apelo para você. Talvez você pense que Jesus desistiu de você, mas ele não desistiu. Ele tem uma obra na tua vida e ele quer fazer de você um soldado no seu exército para ganhar almas e um dia estar de pé diante dele. Volte para Jesus, volte para a igreja. Ele está te chamando. Tudo bem, meus amigos? Se vocês puderem acompanhar aí. Mensagem forte, né? E essa mensagem já é um apelo aqui de conclusão dessa mensagem que eu estou fazendo. Eu quero só destacar duas coisas desse testemunho. A primeira é como o ser humano é uma marionete nas mãos de Satanás, dos demônios, né? Como o ser humano faz a vontade do inimigo. Até a forma de falar, a roupa que veste, as escolhas que fazem, tudo o ser humano é manipulado. Isso quando ele tem os demônios habitando nele. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então nós deixamos de fazer a nossa vontade e a vontade de Satanás e passamos a fazer a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar é a decisão. Satanás não pode nos obrigar a pecar. Satanás não pode nos obrigar a fazer a vontade dele. Vocês viram que ela tomou a decisão firme de não ir para o forró naquela noite. Ela colocou a cadeira ali, sentou e disse: eu não vou sair daqui. E Satanás tentou todo o possível. Os demônios ali, usando a irmã e as amigas dela, fizeram todo o possível. Vocês viram que elas voltaram 3 vezes para chamar ela. Então, os demônios não queriam perder aquela luta, aquela batalha que estava acontecendo ali. Mas quem venceu foi Jesus, porque ela tomou a decisão: eu não vou sair daqui, eu não vou para o forró essa noite, não vou fazer a vontade de Satanás. E não fez, meus amigos. Então, é essa decisão firme que nós precisamos ter na nossa vida, é isso que vai determinar quem vai receber o selo de Deus e quem vai receber a marca da besta. Aqueles que decidirem racionalmente fazer a vontade de Deus, por isso que o selo de Deus é na testa, né, na fronte. Então, esses vão receber o selo de Deus vivo. E quem decidir fazer a sua própria vontade, fazer a vontade que, no final das contas, vocês viram é a vontade de Satanás, então esses vão receber a marca da besta. Então, meus amigos, nós concluímos essa mensagem fazendo aqui um apelo para que você não seja uma casa para os demônios. Aí eu disse que ia falar da possessão integral e parcial, né? A possessão integral é aquela que o demônio entra na pessoa e controla ela 100%. Eu falei demônio, mas pode ser vários, né? Nós temos o exemplo da Bíblia, daquele homem que tinha uma legião de demônios dentro dele. Essa é a possessão integral. A pessoa não sabe o que está acontecendo porque o demônio controla 100% da mente dela. E a possessão parcial é essa que nós vimos no testemunho da Olímpia. É quando a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem consciência das coisas, mas ela está sendo manipulada por Satanás como se fosse uma marionete. Você viu que os seres humanos são como marionetes nas mãos de Satanás. Fazem o que ele quer. Isso quando estão afastados de Deus. Então, meus amigos, não permitamos isso, não sejamos marionetes de Satanás, mas que nós sejamos casa para o Espírito Santo, que nós possamos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, quanto nós podemos achá-lo,
e pedir dele todos os dias o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós e os demônios não tenham esse poder de habitar em nós, de nos influenciar, de fazer a vontade dele, a vontade de Satanás. E como a Olímpia falou, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, possamos ajudar a salvar muitas pessoas, como Paulo diz, tirá-las das trevas e trazê-las para a maravilhosa luz de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos ajude nesse grande conflito entre o bem e o mal, a escolhermos o lado certo, o lado vencedor, que é o lado de Jesus Cristo, e todos nós já sabemos disso. Então, convido você a fazer a oração, e assim nós vamos concluir essa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos trouxe neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essas revelações. Nós entendemos aqui os grupos de demônios, né, que existem. Nós vimos também que o Senhor tem uma igreja especial na terra, a tua igreja, quem faz parte dela não é uma pessoa comum, não pode ser enganado pelo inimigo. E nós vimos também que todos nós somos uma casa ou para o Senhor ou para os demônios, e que nós precisamos, meu Deus, te buscar de todo o nosso coração, precisamos permanecer ligados a Jesus, como o ramo está ligado à videira, para receber do Senhor Jesus todos os dias o batismo do Espírito Santo. E isso nós pedimos agora, em nome de Jesus. Batiza todos nós com teu Santo Espírito, que teu Espírito habite em nós, transforme a cada um de nós a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, tenhamos um caráter igual ao caráter do Senhor Jesus e possamos morrer para o eu, morrer para o pecado cada dia e viver somente para o Senhor, fazendo somente a tua vontade, não a nossa. Abençoe cada amigo que acompanhou esta mensagem, ajuda-nos a sermos vitoriosos nesse grande conflito. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu pensava que essa mensagem ia ser mais curta, mas como eu já falei para a Eline, eu acho que eu falo demais. E aí foi mais demorado do que eu pensei, deu aí 1 hora, mais ou menos. Mas agradeço por você ter ficado até o final, tá? Se alguém quiser comentar, fique à vontade, quiser fazer alguma pergunta também.